E hoje nós vamos falar sobre entidades. Você sabe identificar se o seu campo está lotado de entidades? Já vou adiantar para vocês que provavelmente sim. Todos nós aqui temos muitas entidades no nosso campo e eu vou explicar o que são essas entidades e como a gente faz para removê-las. E também qual é o prejuízo para a gente de estar sempre carregando esse monte de entidades. As entidades não são apenas espíritos, pessoas que já faleceram e não tiveram um encaminhamento, né? Elas não foram nem para as colônias, não reencarnaram ainda, e muitas delas, a maioria, não percebeu que já morreu, que já desencarnou. Morrer é o termo que a gente usa, né? Mas na verdade a pessoa não morre, ela apenas deixa o corpo físico, ela continua existindo em uma outra realidade, porque nós temos vários corpos. E essa pessoa, geralmente ela não percebeu que ela desencarnou e ela fica por aí vagando. E aí nós vamos passando e nós vamos recolhendo essas entidades. Obviamente que isso não é consciente, né? Isso é inconscientemente, a gente não percebe isso e não é um comando que a gente dá, são elas mesmas que se aproximam e elas entram no nosso campo e saem perambulando junto com a gente. Não são obsessores. É claro que existem pessoas que possuem obsessores, né? Mas obsessores é outra categoria. São entidades que têm alguma questão com a pessoa em si, provavelmente encrencas, desavenças do passado, e ela gruda, ela vai atrás, porque ela quer vingança, né? Pode ser também familiares que já desencarnaram e eles se preocupavam muito com aquela pessoa e eles vão chegando e vão permanecendo no campo. A intenção deles, na cabeça deles, eles acham que eles estão cuidando, né, daquela pessoa. Então eles se aproximam e eles ficam por ali. E existem vários, né? Porque são inúmeras gerações que nós temos na nossa família, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai. São muitos ancestrais e vários deles, às vezes, habitam o nosso campo. Agora, uma outra categoria, alienígenas. Sim, alienígenas aqui mesmo do planeta, intraterranos ou intraoceânicos, ou alienígenas que geralmente eles vivem na terceira ou na quarta dimensão, e eles perdem o corpo físico deles e eles passam também a acompanhar as pessoas. Mas não só isso, nós somos portais. Vocês já ouviram falar isso? O nosso corpo é um portal. Nós somos, na verdade, uma dimensão. E nós abrimos portas. É como se nós fôssemos um portal de entrada e saída, mas geralmente é de entrada, a partir de outras dimensões. E é por isso que eles conseguem nos acessar. Então veja bem, às vezes, e na maioria das vezes, nós temos milhares, centenas de milhares de seres no nosso campo. Agora, prestem atenção. Por que isso é prejudicial para nós? Primeiro que a gente começa a receber o pensamento deles. 90% dos nossos pensamentos, quando a pessoa ela não é consciente, ela não está na presença e ela está sendo habitada por milhares de entidades, né, que engloba seres, espíritos, tudo aquilo que eu já expliquei. Como 90% dos nossos pensamentos não são nossos, são desses seres, dessas entidades. Então elas ficam nos influenciando para fazer coisas, para ir em tais lugares, para pensar coisas, tomar algumas atitudes, algumas ações, geralmente são reações,
reações impensadas, elas modificam o nosso humor. Uma das coisas mais graves, todas são, na verdade, né? Mas uma coisa que eu acho assim, pior, elas causam uma confusão mental, né? Porque imagina, milhares de pessoas pensando ao mesmo tempo, você não consegue nem saber quais são, de fato, os seus pensamentos, né? O que está vindo da sua consciência na forma de intuição, fica muito difícil de acessar. Porque tem um barulho, né? Tem um ruído no nosso campo, assim, constante. E outra coisa, elas ficam sugando a nossa energia, óbvio, porque senão elas não estariam aqui. Por que elas estão aqui? Elas estão sugando a nossa energia. E acontece até brigas entre elas. E muitas vezes elas querem também, isso também é muito grave, elas querem ocupar o nosso espaço dentro do nosso campo. Elas querem se tornar a protagonista da nossa vida. Elas querem comandar este corpo físico, né? Porque todo mundo já sabe, nós não somos esse corpo, né? E é por isso que dizem que nós não somos os nossos pensamentos, porque a mente, eu já expliquei, a mente ela é um processador, né? O que nós somos de fato, nós somos a nossa consciência e que ela não está aqui, nós não estamos aqui. Então a gente tem que tomar o controle, sim, ser o protagonista deste campo e saber que nós sofremos essas influências. Poucas pessoas sabem. A maioria sabe assim, é um outro obsessor, e olha lá, eu nem tenho obsessor, porque eu sou uma pessoa tranquila e eu não acredito que tenha gerado isso, ou então eu fui lá no centro espírita, ou eu fui lá num centro de umbanda, ou então eu passei por uma terapeuta, eu já retirei, fiz uma apometria, retirei lá, né, meus 2 obsessores. Eles são prejudiciais? São, claro, são entidades que estão no seu campo querendo te prejudicar. Mas e o resto todo? Eles não estão no seu campo querendo te prejudicar. Eles estão como parasitas sugando você. Eles não têm uma rixa com você, entendeu? Eles não têm uma questão com você. É porque você abriu nós abrimos, né? As portas, nós abrimos o nosso campo e esse pessoal, essas entidades, elas são oportunistas e elas entram mesmo. E elas vão ficando até que a gente comece a perceber essas entidades, comece a perceber que o nosso campo está saturado, que a gente todo dia está acordando cansado. A gente acorda de manhã, né? Não tem aquela disposição, aquela vitalidade. Por quê? A gente foi sugado, drenado, né? Quando a gente se desdobra, o nosso corpo ele fica ainda mais vulnerável a que as entidades suguem, né, a nossa energia. Então, o que fazer? Nós conseguimos limpar essas entidades, mas, óbvio, elas continuam entrando o tempo todo. A gente limpa, elas entram, É igual a nossa casa. Basta uma faxina na nossa casa e ela vai ficar limpa para sempre? Não, gente, ela volta a sujar. Não importa o quanto consciente nós estamos, não é questão de blindar o campo. A gente não pode fechar. Quando a gente blinda o nosso campo, a gente ergue barreiras, a gente ergue montanhas gigantescas, muros, e o que acontece com a energia, o fluxo de abundância, prosperidade do universo, as coisas maravilhosas não chegam. Porque quando a gente blinda ele, a gente blinda para tudo. Aí a nossa vida emperra. Não é esse o caminho. Eu vou blindar. Tem gente que anda por aí com o campo blindado como se fosse um metal. A barreira é tão densa, forte, que parece um metal. Nada entra. Nada mesmo. Não só as entidades.
as energias boas que estão por aí que a gente poderia receber. Então, o que fazer? Existem técnicas, né? Uma das técnicas é dar o comando de fechar o campo, e a gente tem que fazer isso o dia inteiro. Eu faço isso o dia inteiro. Fechem-se todos os portais. Não é fechar o campo, desculpa, é fechar os portais que a gente vai abrindo, e outros seres, as outras entidades também vão abrindo, elas abrem. Quando a gente fica muito tempo na internet, por exemplo, tudo que a gente vai vendo e vai focando e vai acessando, aquilo também faz com que a gente abra portais. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, eles abrem portais na nossa casa. Os espelhos são portais. Eu achava que era misticismo, mas não, eles são portais mesmo. Então, aqui em casa nós temos 2 espelhos e um ele fica virado o tempo inteiro. E aí, quando eu preciso, eu abro ele, olho lá e fecho. E até esses dias meu filho veio visitar a gente aqui e ele falou: mas vocês não têm espelhos? Eu falei: espelhos são portais. Então a gente toma cuidado. Quando a gente vai entendendo como é que funciona esse mundo invisível, e isso eu estou aqui, a gente entende porque a gente já fez vários cursos, a gente tem clarividência e a gente trabalha, né, com esse lado invisível. Então a gente vai percebendo o que está acontecendo e tomando as providências. Então, fechem-se todos os portais do meu campo agora. Isso ajuda muito, porque você diminui esse fluxo, porque a gente se torna, gente, um corredor de entidades, um corredor. Muitas entram pela gente, não param, mas elas entram, elas ficam numa passagem, não vai e volta, porque a gente abriu vários portais. E as outras aqui paradas, influenciando a gente a pensar os nossos hábitos, as nossas ações, querendo ocupar o nosso lugar, trazendo uma confusão mental imensa, exaurindo a nossa energia. Então, comecem a fechar os portais. Todos os dias, pode fechar de manhã, de tarde, à noite, é muito simples. Fechem-se todos os portais do meu campo, fechem-se todos os portais da minha casa. Agora, dá o comando. Nós temos o poder de dar o comando. Pode também tentar expulsar essas entidades. Muitas saem. Deem o comando, sabendo. Mas primeiro a gente tem que perceber, né, que elas estão aqui. Saber, perceber. E só assim a gente vai agir para cuidar do nosso campo, da integridade do nosso campo. O nosso campo, disseram para a gente aqui. O nosso campo, ele é sagrado. Então a gente tem que, além de cuidar do nosso corpo físico, né, que a gente cuida com a alimentação, exercícios, sei lá, N coisas, dormindo de forma correta, bebendo uma água de qualidade, né? A gente também tem que cuidar do nosso campo energético e tomar muito cuidado. Para quem precisar, nossa, eu tô percebendo que eu estou atolada de entidades, os meus pensamentos estão uma confusão, o meu sistema emocional está num sobe e desce tremendo, eu não sei nem porque eu estou dessa forma, porque nem aconteceu nada. Eu estou bem, eu não pensei nada, não aconteceu nada, e de repente, pá, eu desabo. O que pode ser isso? Entidades, óbvio. Então, se você está sentindo isso tudo, eu faço um trabalho de limpeza de entidades e alteração de padrões mentais. É um trabalho, é bem legal, gente. Quem tem clarividência vê as entidades sendo retiradas do campo da pessoa, vai uma equipe, eu tenho uma equipe de trabalho que vai até a casa da pessoa. E esse trabalho é feito online, tá bom? Quem tiver interesse, tá aqui, ó, o telefone para vocês, entrem em contato. O valor é bacana, viu? É uma forma de eu contribuir, fazendo uma limpeza
dessas entidades e dos nossos padrões mentais. Isso alivia, inclusive, o inconsciente coletivo da humanidade, né, que está muito sobrecarregado. Está todo mundo distraído, né? Ninguém está entendendo, ninguém está percebendo, ninguém sabe o que está fazendo aqui nesse planeta. Mas, atenção, fica por aqui, que eu vou começar agora a dar dicas muito práticas para que a gente possa entender o que nós estamos fazendo aqui, afinal. Essa história de transição planetária, gente, tem muita informação por aí, tá bom? Mas nós temos aqui uma equipe extrafísica, nós desenvolvemos um trabalho. Quem tiver muito interesse, pode ir lá no site, é tudo de graça, tem lá os textos. Tem que ter a mente aberta, tem que ter o coração aberto para acessar determinadas informações. Ela não pode ter muitos dogmas religiosos, porque nós não temos vertente alguma religiosa. O nosso trabalho é aquela coisa assim, preto no branco. É isso, as informações são de fato para expandir a nossa consciência. O que é expandir a consciência? É ver mais sobre o que é essa realidade que nós vivemos e a gente não enxerga. Nós não enxergamos e não entendemos o jogo que nós estamos aqui jogando. Como é que a gente vai chegar no fim desse jogo, chegar lá, ganhar o troféu, se a gente não compreende as regras desse jogo? A gente não percebe nem que está em um jogo. E nós passamos por desafios. Vocês já jogaram Mario Brothers, por exemplo, que ele vai andando, aí vem a tartaruguinha, ele tem que pular, aquilo é um desafio. Mas qual é o propósito dele, né? Aquela fase específica do jogo, que depois vem a outra fase, tá. E o final? O que nós estamos fazendo aqui? Então a gente vai conversar muito sobre isso, principalmente para quem está muito perdido, não sabe, são muitas informações, e fim de mundo, e quinta dimensão, e nova terra, e então a gente vai tentar esclarecer muita coisa, porque nós aqui também estamos aprendendo. Não somos mestres, a gente não é nada, a gente está aprendendo, mas esses seres que estão fora do sistema, eles estão fora do sistema, eles projetam a consciência deles aqui e conversam com a gente. É um trabalho sério, eles não dizem para a gente fazer nada, eles só orientam, eles só trazem informações para essa ampliação da consciência, porque a gente está muito iludido aqui. A gente está muito iludido e enganado. Então hoje eu já deixei uma boa dica para vocês. Prestem atenção no campo de vocês. Fecha os portais de manhã, de tarde e de noite. Manda essas entidades embora. Se vocês quiserem um faxinão assim, inicial, para poder fazer uma limpeza, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tá? Eu vou responder todos vocês. Já falei, o valor é um valor bacana. Eu não sobrevivo disso. Nós temos aqui uma condição financeira boa, então é uma forma de eu trabalhar e contribuir com a humanidade e o planeta de uma forma geral, porque nós estamos aqui, então nós temos que ser contribuição por onde a gente passa. Entendeu, pessoal? Então, escrevam aqui se vocês têm dúvidas tiveram dúvidas em relação a tudo isso, que daí eu posso explicar melhor, tá bom? Isso ajuda também, curta o vídeo, isso ajuda que outras pessoas acessem esse conteúdo. Tá joia? Valeu? Então, até a próxima oportunidade.